Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Eu vou primeiro ler o texto com você, depois eu vou dar o tema e depois vou compartilhar as primeiras palavras desse esboço, que é um pouco maior do que o costume, do que aquele que eu tenho costumado escrever. Mas é porque eu comecei a ruminar essa mensagem há 2 semanas atrás, e eu já estava compartilhando com a igreja sobre o que nós iríamos ministrar nessa manhã. E aí fui escrevendo. Teve uma hora que eu falei assim: Senhor, chega, não posso escrever mais, porque senão a gente vai fazer um seminário sobre isso. Eu quero só ministrar no momento da ceia, que para nós, você que nos visita, ou até mesmo você que é membro aqui, sabe que eu tenho usado o momento da ceia para que nós possamos refletir, olharmos para nós, olharmos para a nossa vida, fazermos uma autoanálise, uma autoavaliação, para sabermos se estamos ou não trilhando o caminho certo, se estamos ou não seguindo o caminho para o qual nós fomos chamados, se estamos focados naquilo que Deus preparou para a nossa vida. Então, geralmente, alguns pastores usam o momento da ceia para celebrar, para festejar, mas do que adianta você festejar se há algo errado dentro de você? Aqueles que festejam, mas não olham para dentro de si, a sua festa tem uma duração muito curta. Saímos do culto, mas quando chegamos ali embaixo, percebemos que aquela alegria que havia nos tomado naquele momento foi embora, porque existem algumas brechas, algumas coisas nem nós, que faz com que aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida comece a fugir, comece a escorrer. E aí a gente precisa, de tempo em tempo, tomar uma bombada de fé, tomar um anabolizante de fé, de esperança. Algumas vezes os nossos cultos servem como aqueles anabolizantes que as pessoas tomam e chegam, aleluia, glória a Deus, mas não é nada, aquilo não é nada, porque primeiro furinho. Então eu tenho usado os nossos momentos de ceia para nós refletirmos, para antes de tomarmos o cálice e o pão, nós façamos como o Senhor havia ordenado a Moisés. Deus falou assim para Moisés na hora que ele construiu o templo: Moisés, você vai construir o templo, papapá, e em um dos lugares, eu já ministrei essa mensagem aqui há algum tempo atrás, também numa manhã de ceia, um dos utensílios chamava-se a bacia de bronze. E para que ela servia? Quando o sacerdote ia entrar na presença do Senhor, antes ele precisava se lavar. E essa bacia de bronze, ela foi construída com os espelhos das mulheres. Na época não tinha esse espelhinho bonitinho que todo mundo... Na época as mulheres, para se adornarem, elas pegavam o bronze, poliam o bronze, e ali elas podiam ver a sua imagem refletida naqueles espelhos, chamado espelho das mulheres. E aí Deus falou para Moisés: Moisés, recolhe os espelhos das mulheres e constrói ali, através desses espelhos, a bacia de bronze. Todas as vezes que o sacerdote ia entrar na presença do Senhor e tinha que se lavar, quando ele se debruçava na bacia, quem ele olhava? Para ele mesmo. Então ali já começava o processo de cura, de libertação, porque ele, quando se olhava, ele via: será que você está apto a entrar na presença do Senhor? Olha como Satanás deturpa. Ele tira de nós a bacia de bronze e coloca em nós o quê? O espírito de acusação. A gente olha para o irmão e diz: irmão, não deveria estar tocando no cálice, não, Paulo. Ei, primeiro você vai na bacia, se lava e puxa, se olha. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é uma analogia do que aconteceu lá no templo. Sem o apóstolo Paulo estar lá, Paulo sabia que antes de eu olhar para os irmãos e acusar os irmãos, eu preciso olhar para mim mesmo. Diz, algumas pessoas dizem que quando você aponta um dedo para alguém, 3 apontam para você, 3 estão apontados para você. Então, o nosso momento de ceia eu tenho separado para momentos de muita reflexão sobre como nós estamos vivendo na presença do Senhor. Por isso, Mateus capítulo de número 7,
Eu quero ler 3 versículos, o 21, 22 e 23. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, não deixe ele ficar, apenas me ouvindo. Convide-o para ler a palavra do Senhor junto com você. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fazemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, claramente, direto, numa linguagem, numa nova versão marcial, na cara. Marcial porque, E eu lhes direi na cara: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O tema da nossa mensagem nessa manhã de ceia, antes de tocarmos no pão da ceia, é uma pergunta que você vai fazer para si mesmo. E o tema é: sou eu uma farsa? Sou eu uma farsa? Nós temos falado desde os primeiros minutos desse ano de 2013 que nós estaríamos diante de muitos desafios, meu irmão. E desafios esses que podem se manifestar em qualquer área da nossa vida. Não fica pensando você que o desafio que você vai ter é na área A, na área B, não. Deus tem desafios para se manifestarem em qualquer uma das áreas da nossa vida. E talvez desafios se levantem na área que você menos espera. Mas é porque Deus quer te colocar no lugar maior. Porque tem coisa grande vindo na tua e na minha direção. Amém? Amém ou amém? Levanta a tua mão e diga isso: tem coisa grande vindo na minha direção. E debaixo desta mensagem, debaixo desses desafios, nessa manhã de Santa Ceia, eu quero desafiá-lo, através do Espírito Santo, a olhar um pouco para o seu relacionamento com o Senhor e responder a si mesmo: sou eu uma farsa? Eu quero deixar claro que não quero, em hipótese alguma, que esta mensagem roube a certeza da salvação de ninguém que tenha no seu coração essa convicção pelo testemunho do Espírito Santo. Além disso, eu tenho certeza de que alguém que se diz cristão, renascido, não pode se perder, conforme escrito em Hebreus capítulo 10, verso 10 e verso 14, que diz que uma vez santificados através de Cristo, isso é para sempre. Amém? Então, se você tem a convicção do seu coração de que você nasceu de novo, através do sangue do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, você é alguém que não vai se perder. Bate no teu peito e diga: eu não vou me perder. Diga mais forte para você mesmo: diga: eu não vou me perder. Assim como eu tenho essa convicção, eu também tenho que lhes dizer que eu não quero, em hipótese alguma, que você ponha sua confiança numa falsa segurança, em algo que não existe. Palavras como disfarce, imitação, cópia, são conhecidas de todos nós. E eu quero te dizer que, infelizmente, também no cristianismo, existem pessoas que se dizem, se acham, se comportam, têm roupas, têm objetos que dizem ser cristãs, mas que lá no fundo, através de alguns comportamentos, elas não são. Certa vez eu ouvi o pastor Silmar Coelho contando um testemunho que ele havia comprado uma manteigueira que tinha o desenho de uma vaquinha, porque a pastora Janice gostava de tudo que era de vaquinha: saleiro de vaquinha, porta guardanapo de vaquinha, pano de prato de vaquinha, tudo que era de vaquinha, aquelas manchinhas de vaquinha, a pastora Janice adorava. Aí ele passou no lugar e viu uma manteigueira, com as manchinhas com a forma de vaquinha. Você vai comprar, disse pro cara: isso é vaquinha?
Ele não correu o risco que eu corri, mas hoje à noite eu conto para você. E falou, é vaquinha, é vaquinha. Ele comprou aquela manteigueira de vaquinha, chegou em casa, deu para a pastora Janice, e a pastora Janice falou, que coisa linda, maravilhosa, uma manteigueira de vaquinha, colocou ali uma manteigueira, colocou ali a manteiga, botou no freezer, no outro dia teve que fazer o café. O que ele fez? Pegou a manteigueira, colocou no micro-ondas para ver se a manteigueira, né, a manteiga derretia um pouquinho. Quando ele coloca no micro-ondas, as manchinhas da vaca, ou seja, a vaquinha morreu. Não era de vaquinha. A vaca foi pro bucho. Gostei. Pastor Silmar percebeu mais tarde que aquela manteigueira de vaquinha era apenas uma imitação barata, que desmontou, que perdeu a sua origem numa primeira investida no meio do fogo, ainda que de micro-ondas. O primeiro teste para se provar que aquilo era de verdade uma manteigueira de vaquinha, com aquelas manchinhas de vaquinha, acabou uma grande imitação barata. Há muitas coisas falsas, quase idênticas às verdadeiras. Coisas que são difíceis de distinguir das genuínas, como por exemplo roupas, relógio, joias, quadro, tapetes. Não é verdade? Se às vezes você olha assim, será que... Pastor, mas tem a marca. Tem um monte de coisa que tem marca. Pastor, mas olha, muitas coisas que parecem ser, mas que não são. Elas precisam de quê? De especialistas que consigam diferenciar entre o verdadeiro e o falso, com base nos pequenos detalhes. Lamentavelmente, digo mais uma vez, no cristianismo também há imitações, há disfarces, há cópias. Cristãos que parecem verdadeiros e no entanto. Isso é ilustrado de forma muito clara naquela parábola das 10 virgens. Lá em Mateus capítulo de número 25, diz que existiam 10 virgens, onde 5 delas tinham um recipiente cheio de óleo e outras 5 não. E na hora que o noivo veio buscá-las, as 5 que não tinham óleo ficaram para trás. As 5 que não tinham óleo ficaram no meio do caminho. Por quê? Porque muitos estão vivendo o cristianismo simplesmente porque foram levados por uma onda. Sabe, aquele ambiente que os cerca, aquele momento, a tal moda. Porque agora é moda, né? Afinal de contas, tem tanta gente famosa que agora é crente, né? Tanta gente, olha, não, fulano, agora é crente, você sabia? Ciclano é crente, olha como é. Agora, a moda do cristianismo. O ambiente é cristão, e por causa do ambiente, eles também são cristãos. Por causa daquele mundo que os cerca, eles se tornaram, entre aspas, cristãos. Mas são muito mais parecidos com frequentadores de um clube gospel do que verdadeiramente cristãos. Parece que é uma moda. Para eles, são cristãos por causa do momento. Por causa desses comportamentos, nós nos admiramos quando pessoas que nós conhecemos, que eram consideradas assim cristãos autênticos. Nossa, fulano, aquele é fogo puro. Fulano, sapatinho de fogo. Olha, é profeta das nações. Nós nos admiramos quando de repente essas pessoas se desviam na fé. Não querem mais saber, não querem mais ouvir a respeito de Jesus, não querem mais saber da obra que o Senhor realizou ali na cruz, sabe? Chegam até mesmo a negá-la. O apóstolo João, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 19, ele diz assim, ó, ele também passa por isso. O apóstolo João escreve o que ele passou. Ele diz assim, ó, 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles, de verdade, eram dos nossos. O apóstolo João estava vivendo isso.
passou por uma situação como essa. E nós precisamos entender que a Bíblia não esconde o fato de que, além do cristianismo verdadeiro, legítimo, renascido da água do Espírito, também tem um cristianismo aparente, formado por cristãos, entre aspas, que nunca foram ligados a Jesus, nunca se enraizaram nele, nunca viveram nele, nunca viveram para ele. A Bíblia mostra pessoas assim. Mesmo que tudo pareça legítimo, eles infelizmente não passam de uma imitação. E Paulo alertou Timóteo na segunda carta ao discípulo amado Timóteo, capítulo número 3, versículo 5. Olha o que Paulo disse para Timóteo. Isso não é de hoje, isso já acontecia lá atrás. Olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Timóteo, eles têm forma de piedade, mas nega-lhes o poder. Foge também desses. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, vai ter gente perto de você que vai parecer ser, mas não é. Vai ter gente perto de você que vai adorar, mas tenha cuidado. Foge desses. Foge também desses. E na nova versão internacional, o apóstolo Paulo diz assim, afaste-se desses. Uma ordem. A gente não pode encarar a Bíblia só naquela parte que diz que a gente vai, que vou crescer, vou avançar. Não, a gente tem que estar atento a todas as direções que Deus tem trazido para nós. Amém? Me deixe mais uma vez lhe dizer uma coisa. Essa palavra que está sendo ministrada, ela é para todos nós. Amém? Diga assim, para todos nós. E eu me incluo 100% nela. Pastor, o senhor está incluído? Eu também estou incluído nela. Porque quando eu comecei a pesquisar algumas coisas, vocês vão ver, né, e não se assustem, vocês vão pensar, meu Deus do céu, o que é isso? Pesquisas que eu fiz para mostrar que parecemos ser cristãos, mas de verdade talvez não sejamos. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não se assuste se você estiver incluído nessa estatística. Não se assuste. Pelo contrário, tome uma decisão hoje em sair dessa estatística. Sendo cristão sem ser cristão. Numa pesquisa feita com pessoas que se dizem cristãs, revelou que muitos confundem o novo nascimento com uma sensação positiva a respeito de Deus e de Jesus. Porque você vai na igreja, nossa, tem uma energia positiva naquele lugar. E aí diz assim, e aí meu irmão, e o que está fazendo? Não, eu estou em uma igreja, agora eu sou crente. Mas como eu disse, nunca foi enraizado. Nunca fez nada nele, para ele, por meio dele. E um levantamento estatístico entre essas pessoas apresentou resultados desanimadores que eu quero compartilhar com você. Pessoas que se dizem cristãs, mas que não são cristãos. A pesquisa revelou o seguinte: 20% dessas pessoas nunca oram. Ou seja, de 10 pessoas que dizem ser crentes, 2 nunca oram. 25% nunca leem a Bíblia. 30% nunca vão à igreja. 40% nunca apoiam a obra do Senhor por meio de ofertas. 50% nunca foram à escola bíblica dominical. Mas tem que na igreja não tem. Tem a nossa escola de obreiros, que agora é escola de crescimento. 60% nunca vão a um culto pela manhã. 70% nunca apoiam missões. 80% nunca frequentam um culto de oração. De 10 pessoas, só 8, quer dizer, só 2 vêm ao culto de oração. 8, 90%, agora pasme o que eu vou lhe dizer. 90% de pessoas que dizem ser cristãs, 90% nunca realizam um culto em casa com a família.
De 10 pessoas aqui, só um reúne a família para orar. 9. O que você faria? Se pudesse escolher. Outro dia eu falei uma coisa aqui, as pessoas riram, mas já existe uma classe religiosa no nosso meio, sabia? Cristão não praticante. Quem é que você é? Eu sou crente, não praticante. Todos esses itens que nós lemos acima são o mínimo no comportamento da vida de alguém que se diz filho de Deus. Como que alguém que se diz filho de Deus não ora? Como que alguém que se diz filho de Deus não tem no seu coração o entendimento de que aquilo que Deus põe na tua mão é para o crescimento da obra dele? Como que alguém que se diz filho de Deus não faz um culto em casa? Como que alguém que é filho de Deus não vem a um culto de oração? Como que alguém que se diz filho de Deus não quer aprender sobre a Bíblia? E aí eu digo assim, 2013 vai ser o ano da resposta. Eu já te falei, meu irmão, o que você quer ouvir pode sair da minha boca, mas o que sai da minha boca, meu irmão, é o que sai do coração de Deus. Você tem que procurar as coisas do coração de Deus para você. Eu estou lá orando, eu estou lá, Senhor, me diz, é para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. O que sai da minha boca é de uma forma coletiva, mas o que você quer ouvir é Deus que tem que te falar. Você tem que buscar Deus. Mas eu sou crente, mas não quero ouvir Ele. Não quero. Semana passada eu usei, né? Aqui, a gente coloca Deus, não, Senhor, tu está na direção da minha vida, mas tu está no carona. Aí Deus falou, para a direita não, Senhor, tem um buraco ali na direita, não. Vai para a esquerda, para a esquerda. Quem anda com carona assim sabe. Deixa eu usar a pensa. Ó o buraco já está lá na frente, ó o buraco. Eu falei assim, calma, filho, já vi, mas eu caio no buraco. Ela disse assim, você é mirolha, hein? É mirolha. Eu acertei. Aí quando eu passo eu digo, acertei. Sabe? A gente está fazendo isso com Deus. A gente diz que é crente, a gente diz que é filho. Qual é o filho que não ouve um pai? Ai dos meus filhos, se eu dissesse assim, faça isso e eles não fizerem. Fala, papai. Não é verdade, filho? Verdade. Você está igual o pai no meio da igreja falando um negocinho, né? Mas sai dele. Mas tem 18 anos, pastor. 18 anos, mora comigo, tem que beijar na mão de bença, pai. E quando casar também bença. É assim, irmão. Pai é pai. Meu pai está ali. Pergunta para ele, bença, pai. Pô, pai, estou querendo fazer isso que tu acha? Ele fala, pode fazer. Não, você fala assim, eu acho que é complicado. Eu ouço. Sabe por quê? Pai, eu quero a bênção. Se eu quero a bênção, eu tenho que ouvir o meu pai. Mas a gente diz que é filho de Deus, mas não ouve o pai. Olha para o irmão que está falando, seu pai quer falar contigo, filho. Fala, o pai quer falar contigo. O texto que nós lemos no início dessa mensagem nos mostram duas coisas principais. A primeira delas é que a confissão, nem sempre a simples confissão, Senhor, Senhor, e nem as obras em nome de Jesus são suficientes para você alcançar a salvação. Você entendeu o que eu falei? Tem gente que acha, sabe, que fala Senhor, Senhor. Tem gente que acha que faz alguma coisa em nome de Jesus. Estou no céu. Aleluia, estou no céu. Estou usando o nome do Senhor. Estou fazendo obra em nome dele. E aí, meu irmão, vem uma grande frustração, que tem gente que nem é cristã, mas que faz obras muito mais do que gente que diz que é cristão. Tem um monte de instituição aí, um monte, que ama o pobre, que doa as coisas. Um monte de gente aí que faz o bem. Um monte de ímpio que eu conheço, que vê uma senhora em pé no ônibus, levanta para a senhora sentar. Tem muito mais obra do que nós, que dizemos ser filhos de Deus. Mas essas coisas, elas não garantem a nossa salvação. Não garantem. Em muitas igrejas, em muitas denominações, entidades cristãs,
As nossas orações são meramente formais, irmãos. Os nossos atos de caridade são feitos em nome de Jesus, sem que aqueles que realizam esses feitos pertençam a Ele, ou sejam filhos de Deus. Quantos indivíduos cristãos, entre aspas, realizam atitudes cristãs, mas não pertencem a Jesus? Conheço um monte. Conheço um monte. É assustador que no fim Jesus vai condenar as suas ações, detalhe, como sendo iniquidade. Ele diz assim, ó, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que vai nos respaldar, irmãos, e nos dar credibilidade de não sermos confundidos ou barrados no baile do Cordeiro, porque tem gente que vai ser barrado no baile do Cordeiro, vai todo elegante, né? Puxa vida, morri, aleluia, morri e agora vou entrar no baile do Cordeiro. Vai ficar barrado. Se a gente fosse ilustrar essa passagem de Jesus falando, Jesus na porta, como anfitrião, e você todo bobinho. Senhor, Senhor, que prazer em vê-lo. Lembra de mim? Você demorou o teu nome, lembra lá na Vila Isabel, aquela esquina, aquela parte, eu falei, sai, sou eu. Lembra aquela dor de cabeça que curei? Puxa vida, eu dei uma aspirina, falei, em nome de Jesus seja curado. Passou 15 minutos, passou a dor de cabeça. O senhor lembra de mim? Jesus vai olhar para ele. Não te conheço não. Como? Eu? Sapatinho de fogo. Não lembro de mim? Falei uns 3 cabalabas. Não lembro de mim, Senhor? Tudo que você fez é de iniquidade. Você já pensou nisso? Você barrado do Pai? Achando que tu tá, né? Sabe aquela coisa que tu tá achando? Poxa vida, tô com convite falso. Passaporte, você sabia que ainda, vou te contar uma coisa, tem gente que fala assim, não, tirei o visto, eu posso entrar, eu tirei o visto dos Estados Unidos, posso entrar. Você sabia que lá na hora, se o cara olhar pra tua cara e falar assim, no here, come back Brasil, tu vai ficar assim, hã? Como é que é? Visto! Se tu falar aqui, vai dizer, ó, visto! Ele vai dizer, não serve. É porque você tem visto, você pode entrar, não. Tem gente que acha que está com visto pro céu, está com visto. Vai chegar lá, né? Vai olhar para sua cara e você não te conheço. Já passou por ser barrado no baile? O que vai nos respaldar e nos dar credibilidade para nós não sermos confundidos, é aprender a fazer a vontade de Deus. E segundo, ser reconhecido pelo próprio Deus. Fazer a vontade de Deus não é só realizar boas ações. Fazer a vontade de Deus é ter fé em Jesus Cristo, é entregar conscientemente a sua vida a Ele e obedecer-lhe na prática. Tem gente que acredita, mas não tem fé em Jesus. Você consegue entender isso? Pastor, não existe. Existe. O judaísmo é um grande exemplo sobre isso. No judaísmo, na época de Jesus, existiam boas ações. Eles apresentavam as boas ações a muitas pessoas. Eles eram fanáticos em seguir a lei. Eles lidavam com a palavra de Deus, expulsavam maus espíritos, faziam milagres. Mas uma coisa eles não queriam. Eles não queriam crer em Cristo Jesus. Eles não queriam acreditar em Jesus. Eles não queriam aceitar a misericórdia que nós recebemos por meio de Jesus. Eles pensavam que chegariam ao céu sem Jesus, que Deus os reconheceria pelas suas obras. E foi justamente nesse ponto que Jesus chega para contrariar os planos dos judeus. Os judeus tinham que aprender a aceitar que a vontade de Deus era que eles reconhecessem a sua própria falência espiritual e passassem a acreditar no Filho de Deus que foi enviado ao mundo. Nós ainda hoje enfrentamos esse problema, meu. Pessoas que nasceram em ambientes
ambiente cristão pensam que conseguirão ir para o céu por meio das suas obras. E quando nós dizemos para eles que nada disso serve, que isso não é o primordial, que no fim das contas isso pode ser classificado como iniquidade, eles começam a ficar chateados. Olha o que João, capítulo 6, versículo 28 e 29 diz. Só para você entender. Pastor, então o que é fazer a vontade de Deus? João 6, 28 e 29. Que faremos? Os discípulos perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Olha, aí deixa eu lhe dizer uma coisa: não adianta fazer boas obras, não adianta ter boas ações se você não crê em Jesus. Pastor, mas eu creio em Jesus. Se você crê em Jesus, por que você trata o pecado com tanta leveza? Se você crê em Jesus, por que você não obedece a palavra? Eu creio em Jesus. Se você crê em Jesus, por que você transa antes do casamento? Mas eu creio em Jesus. Se você crê em Jesus, por que você dizima mês sim, mês não, porque acha que vai faltar? Se você crê em Jesus, por que você mente? Se você crê em Jesus, por que você sabe que você não pode tocar no cálice no pão sem resolver o problema com o teu irmão que está no mesmo lugar que você, come do mesmo pão, toma do cálice, levanta as mãos para adorar o mesmo nome, mas você não, ele lá e eu aqui. Você crê em Jesus? A Bíblia, Jesus diz isso, ó, se você sabe, larga, vai lá, reconcilia e toma a tua oferta de novo, toma o teu cálice e o teu pão. Não adianta fazer só, eu sou um excelente servo. Olha, eu varro à frente da igreja, olha, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não creio em Jesus. Precisamos ser conhecidos por Deus. Meu irmão, haverão pessoas das quais Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como conhecer Jesus? Não é suficiente crer em Jesus de uma forma superficial, reconhecê-lo, acreditar em sua existência ou aceitá-lo até certo ponto, irmãos. Não. Conhecer Jesus é ter disposição, disponibilidade, ter um encontro pessoal com Ele. E outro dia eu falei aqui, eu posso dizer para você que eu conheço o Amário. Conheço o Amário. Ou então eu posso dizer, eu conheço a Dilma. Não sei onde ela nasceu. Eu posso, aqui fazer uma dissertação sobre uma pessoa que você vai dizer assim: caramba, o pastor é assim, o pastor conhece ele. Sabe? Eu posso falar de uma pessoa aqui que vocês vão pensar: poxa, isso deve ser amigo íntimo do pastor, conhece tudo. Como existem pessoas que às vezes falam assim: pastor, fulano mandou um abraço para o senhor. Eu falei: é mesmo? Quem? Fulano. Como é que é o nome dele? É fulano. De onde ele é? Não conheço não. Pastor, mas ele falou tão bem do senhor. Ele falou um monte de coisa do senhor. Eu falei: tem gente que foi no meu casamento, mas eu não conheço, estava lá. Vai dizer assim, a pastora Marizena colocou no Face dela que nós fizemos aniversário de casamento, tem gente pensando: eu estava lá. Tinha 600 pessoas, eu devia estar mesmo. Eu vi como é que ela estava, eu vi que eles cantaram, poxa, foi legal, a igreja estava cheia, eu vi que no bolo, botaram refrigerante no bolo, na cascata, eu vi. Mas eu não conheço. Pode dizer, conheço ele, foi baterista da comunidade, conheço ele, puxa, pode dizer, mas não tem nenhuma intimidade comigo. Nunca teve um encontro pessoal comigo. Queridos, Jesus convida cada ser humano de forma pessoal. Presta atenção. Existem convites, sabe aquela coisa que é só para você?
Jesus enviou um convite para cada um de nós de forma pessoal. Só tem o seu nome. Não, eu vou junto com o meu pai. Não é como aqueles convites de casamento ao Márcio e família. Não, tem um convite que só tem o seu nome. Está lá, Josué, Carla, Michel, Leandro, Marisa. Está lá, é só para você. Ele diz assim, ó: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem aceita esse convite, quem se achega a Ele com todos os seus erros e pecados, quem o aceita em seu coração e em sua vida e crê no seu nome, esse é conhecido por Ele. Quem fez isso reconheceu o Pai e o Filho de Deus entrará no céu. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 tem uma coisa que é um texto que eu e você temos que pensar muito a nosso respeito. Diz assim, olha: conheço as tuas obras, que tens nome de que está vivo, porém está morto. Olha o que Deus, através do apóstolo João, está dizendo a uma das igrejas: conheça as tuas obras. Tu tem nome de igreja, tem nome de crente, tem nome de vivo, mas está mortinho, está acabado. Eu não quero ser conhecido como cristão apenas nominalmente, irmãos. Amém? Coloque uma das mãos no seu coração e diga: Senhor, muda-me nessa manhã. Diga: muda-me nessa manhã. Quem com sua boca confessa ser cristão, mas não pratica o cristianismo dia a dia, precisa aceitar que outras pessoas lhe perguntem se você não está enganando a si mesmo. E esse talvez seja um dos nossos maiores desafios em 2013. Praticar o cristianismo dia a dia, não somente em dia de culto. Mas é difícil. Mas é possível. É difícil? Reconheço que é difícil. Mas é o nosso desafio. É o nosso desafio, irmão. Tomar uma fechada no trânsito e falar assim: Deus te abençoe, meu filho. É um desafio. Alguém te dá um troco a mais, se você precisar de você. Não é meu, toma. É um desafio. A tua mulher em casa, você: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Senhor, casei com a mulher certa. É um desafio. É um desafio. Ou não é um desafio? É ou não é? O teu pai dizer: você vai parar tudo. Não, eu vou parar, né, teu pai? Não, filho, hoje não, papai não quer. Você: tá bom, pai, eu sei que você está sendo usado por Deus, eu espero. Mas é um desafio? É um desafio. É ou não é um desafio, irmão? Praticar o cristianismo dia após dia, todos os dias, todo minuto, é um grande desafio, talvez o maior desafio que eu e você, como igreja, temos que encarar. Pastor, meu maior desafio é mudar a minha vida financeira. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que vai se frustrar, porque o maior desafio para ter qualquer área da nossa vida mudada, primeiro começa aqui dentro. Aqui dentro. Eu quero ser um marido melhor, quero ser um filho melhor, quero ser um pastor melhor. Aqui dentro. É difícil, irmão. Eu vou dizer para você que é difícil. Dia a dia é difícil. Mas esse é o nosso maior desafio. E aí eu vou te dar uma dica: você só vai poder conseguir praticar o cristianismo se você reconhecer que o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi em vão. Enquanto alguém desprezar o sacrifício de Jesus pelo pecado, não reconhecerá o Senhor. Ou seja, não existe a mínima chance de tentarmos agradar ao Senhor continuando na prática do pecado. Eu vou te mostrar alguém que nós conhecemos na Bíblia. Enquanto eu pregava essa palavra e falei assim: Jesus, sabe que eu nunca tinha reparado isso? Você já ouviu falar num homem chamado Balaão?
Já ouviu falar? Números, do capítulo 22 ao 24, conta a história de Balaão. Olha, Balaão é um exemplo especial de alguém que era crente nominal, que se realizava de obras, mas que ainda assim espiritualmente era morto. Características de Balaão, se você quiser depois ler um pouquinho sobre ele, está em Números do 22, capítulo 22 ao 24. Balaão era um homem a quem Deus se revelava, era um homem com quem Deus falava. Números 22, 9. Balaão no começo foi obediente. Números 22, de 12 a 14. Balaão afirmava conhecer o Senhor e o chamou de meu Senhor, meu Deus. Balaão, Números 22, 18. Balaão adorava o Senhor, Números 22, 31. Ele reconhecia sua culpa, Números 22, 34. Ele estava disposto a servir, 22, 38. Deus colocou suas próprias palavras na boca de Balaão, Números 23, 5. Balaão abençoou Israel 3 vezes, Números 23 e Números 24. Balaão testemunhou da sinceridade e da fidelidade de Deus. Ele falou 3 vezes do Messias como rei de Israel. O Espírito Santo veio até Balaão. Ele testemunhava ser um profeta de Deus. Balaão confirmou a bênção e a maldição de Deus sobre os amigos e inimigos de Abraão. Colocou o mandamento de Deus acima de bens materiais. Falou profeticamente a respeito do futuro dos povos, sobre a chegada do Messias. E chegou a mencionar o Império Mundial Romano, Números, capítulo de número 24. Apesar de tudo isso, irmão, a Bíblia chama Balaão de falso profeta, vidente e sedutor. Está lá em Números, capítulo 31, Josué 13, Neemias 13, 2 Pedro 2, Judas 11, Apocalipse 2. Por quê? Porque Balaão fazia concessões e aceitava comprometimentos e acabou levando o povo de Deus a se misturar com outros povos. Havia uma discrepância entre suas palavras e as suas ações. Balaão falava uma coisa, mas se comportava de maneira diferente. Olha o que diz Número 25, de 1 a 3. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O povo comeu e inclinou seus deuses dela. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Balaão havia levado Israel à prostituição. Sabe como o apóstolo Pedro chama Balaão? Diz que Balaão foi alguém que amou o prêmio da injustiça. E Judas, no livro de Judas, versículo 11, diz que Balaão é chamado de enganador. Em Apocalipse, pasme, diz que Balaão era aquele que armava ciladas. Você entende? Teve todo um envolvimento com as coisas do Senhor. Algumas vezes teve envolvimento com Deus, mas permitiu que o pecado não fosse tratado como pecado. Vou me preparar para terminar. Nós temos uma opção: aceitarmos a palavra de Deus de forma superficial e sermos apenas simpatizantes do Senhor. Podemos acompanhar os cristãos durante algum tempo, mas depois certamente vamos nos afastar novamente, porque de verdade nunca nascemos de novo. E se nós não nascemos de novo, nós não temos raiz. Jesus disse aos seus discípulos em João 6, versículo 64, olha o que Jesus diz: contudo, há descrentes entre vós. Porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e aquele que o havia de trair. Olha que coisa tremenda que Hebreus diz, a carta aos Hebreus. Hebreus, do capítulo 6, do 4 ao 6,
diz que existem pessoas que foram iluminadas. Segundo o texto, pessoas que provaram do dom celestial e até se tornaram participantes do Espírito Santo, mas ainda assim elas caíram. Por quê? Porque elas foram iluminadas, mas nunca se tornaram luz. Talvez nós sejamos iluminados pelo Senhor. A luz de Cristo brilha em nós. Mas e quando saímos desse lugar? Aqui, a luz de Cristo está brilhando. Cada um de nós reflete em nosso rosto como um rosto de glória. Mas e quando essa luz sair? Você vai continuar sendo luz? É até mais ou menos assim: Senhor, ó meu Pai, eu tomo desse cálice, desse pão, glória. A luz está aqui. A luz me envolve. A luz muda meu linguajar. A luz muda o meu semblante. Mas e longe daqui? O que sai da sua boca? O que permeia sua mente? A luz pode se refletir em mim. Então eu estou iluminado. Mas há uma necessidade. É preciso mais para que eu mesmo seja luz. Vós sois luz do mundo. Por que essas pessoas que são chamadas de iluminadas caíram? Porque provaram, mas não comeram, não aceitaram. Sentiram o cheiro do pão, mas depois de provar o sabor do pão, cuspiram. Sabe o que é um enólogo? Quem sabe o que é um enólogo? Um enólogo é um provador de vinho. É isso, Luiz? O provador de vinho prova o vinho e depois ele cospe. Pessoas que receberam Jesus provaram do pão, mas logo depois cuspiram. A gente precisa comer o pão. O que nós vamos fazer daqui a pouco não é só, não, você precisa mastigar esse pão, sentir a presença de Deus, saber que Ele pagou um preço, Ele foi moído na cruz para que nós pudéssemos hoje ter liberdade de chegarmos a essa mesa. Não basta provar, você tem que experimentar, você precisa aceitá-lo em você. Foram iluminados, mas se afastaram por quê? Porque apenas participaram do efeito do Espírito Santo. Sabe aquele mover? Irmão, sexta-feira no culto da primícia foi algo sobrenatural que aconteceu nesse lugar. Algumas pessoas falam assim: pastor, o que aconteceu? O que foi aquilo? Não adianta só ter um momento com o Espírito Santo. Não adianta só participar do efeito do Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo pessoalmente. E como é que eu faço isso? Frequentando o culto, lendo a palavra, pedindo a Deus: Senhor, me renova. Qual é a mulher aqui que usa um tipo de óleo por mês inteiro? Frita peixe, frita bife, frita batata, frita ovo. Irmão, no início tudo bem, mas no final você está comendo ovo com gosto de peixe. Peixe galho. Assim como você renova o óleo para fritar, assim como você renova o óleo para andar no seu carro, você precisa: Senhor, me renova espiritualmente. Me renova. Me renova. É possível que pessoas assim estejam imitando o cristianismo durante algum tempo, acompanhando e participando de uma igreja local. Mas um dia, quando a pressão vier, se você não tiver raiz, o galo vai cantar. Eu tenho uma mensagem para jovem tremenda, que eu prego com um galo vivo debaixo do braço. Eu prego um galo vivo debaixo do braço. Digo assim: quando você sai de casa, tem um galo no teu muro, batendo a asa assim, tá com o bico fechado, mas tá assim, doido para você dar um mole para ele.
cima do carro, olhando para você, olhando para tua mão, ele está assim, ó. Olha a tua mão, pá, ele... Oi? É a passagem de Pedro, tá? Todo mundo sabe. Estou falando de Pedro, né? Que Pedro diz para Jesus assim: nunca vou te negar, Senhor. Estou contigo, não estou fechado, é fechamento total, eu tu. Jesus falou assim: Pedro, é porque tem mais uma coisinha de Pedro. Pedro, antes que o cara 3 vezes tu vai me negar. Pedro, eu sou cristão há tempos. Ando contigo há 3 anos, você tá louco? Fala para o irmão assim, ó, tem um galo, tem um muro. Fala, lá no trabalho tem um galo debaixo da mesa. E não adianta chotar ele nem chotar não, meu irmão. Ele sai, mas volta. E fica lá assim, ó. E quando o patrão diz que eu não tô, ó, meu patrão, ele, claro, tu vai ouvir, eu profetizo, tu vai ouvir o canto do galo essa semana. Não adianta botar a mão no ouvido, não. Se botar a mão no ouvido, ele aparece na tua frente. Se fechar os olhos, ele pica na tua perna. Quando Jesus falou de comer a sua carne e beber do seu sangue para ganhar a vida eterna, lá em João 6, versículos 53 e 59, muitos dos seus discípulos disseram assim: é muito duro esse discurso, Senhor. Quem pode ouvir? E aí eles se afastaram dele. E apesar de Jesus ter explicado tudo isso, o que significava é: o Espírito é o que vivifica, porque a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e vida. E esse é o nosso desafio: tornar-se cristão apesar de ser cristão. Você entendeu? O meu desafio é ser um cristão apesar de ser cristão. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Cristão, eu nasci numa área evangélica. Se o fato de ter nascido numa família cristã te torna cristão, se você nasceu numa garagem, você é automóvel, você não é gente. Nasci na garagem. Jesus disse para Pedro assim: eu, porém, roguei por ti. Olha o que Jesus disse para Pedro em Lucas capítulo 22. E eu vou encerrar dizendo isso para você, ó. Olha o que Jesus disse para Pedro em Lucas capítulo 22, verso 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, isso está em Lucas 22. Se você ler de Lucas 1 ao Lucas 22, você vai ver que aconteceu um monte de coisa. Pedro estava andando com Jesus, viu um milagre, profetizou, disse assim: tu não é carne, nem sangue te revelou, mas, sabe, recebeu promessa. Mas Jesus fala: quando você se converteu, ou seja, Pedro andava com Jesus, via as obras de Jesus, profetizou junto com Jesus, mas ainda não era convertido. Olha para o teu irmão aí, vê se ele tem cara de convertido, filho. Diz assim: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus confirma a fé de Pedro. Jesus confirmou a fé de Pedro, porém, ele falou de uma conversão futura. Ele falou da necessidade. Pedro poderia ter retrucado: Senhor, eu sou judeu, sou filho de Abraão, cumpro os mandamentos, circuncidado no 8º dia, guardo o sábado, oro 3 vezes, celebro a Páscoa, faço sacrifício e já te sigo há 3 anos. Mas mesmo assim, Jesus sabia que Pedro precisava nascer de novo. Toda pessoa precisa se converter se quiser ser salva. Não é minha igreja fazer parte de uma lista de membros. Não, para você quer ser salvo, você precisa se converter. Seja membro de uma igreja ou não, Jesus diz em João 3,3: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Te mostrar mais tarde
Lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 3 e 4, olha o que Pedro diz. Pedro, depois de tomar a assadura de Jesus, Pedro diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Cristo. Ou seja, Pedro reconhecia que aquilo tudo que aconteceu, andar com Jesus, está 3 anos, não adiantou nada sem que não nascesse de novo. Irmãos, posso dizer uma coisa? Tem gente querendo servir a Jesus como um velho homem. Não dá. O que é o velho homem? Aquele mesmo que xingava, aquele mesmo que chutava as coisas, aquele mesmo que gritava, aquela mesma mulher chata, sabe? Aquela mulher que barraqueira, aquela mulher que, sabe, xinga tudo, que vê um monte de coisa. Não dá para servir o Senhor. Tem que nascer de novo. Ó, morre, vai para a cruz. Não tem evangelho sem cruz. Para muitos, cruz é morte. Não, meu irmão, cruz é ressurreição. Cruz é vitória. Ah, mas Jesus falou para a gente ir como está. Mas não é para você permanecer. Porque, ó, lembra disso, ó. Tá doido para cantar. E quando cantar, você vai passar maior vergonha. Ah, não era crente? Sem vergonha. Muquirana. Eu vou terminar. E vou te terminar mostrando uma coisa para você. Eu não estou aqui nessa manhã para julgar ninguém. Ninguém mesmo. Até mesmo porque eu não posso fazer isso. Eu não sou especialista em descobrir o que é falso e o que é verdadeiro. Não sou. E assim como eu tenho nessa manhã 2 camisas da mesma marca com os mesmos símbolos, eu preciso te dizer que uma delas é falsa. Uma delas é falsa. Parece ser autêntica, mas ela não é autêntica. Quem pode dizer qual das duas é falsa? Somente quem as fabricou. Só o fabricante diz que, ainda que você tenha um pouco de conhecimento para tentar descobrir, somente quem as fabricou pode dizer com certeza, com exatidão, qual dessas camisas é a falsa. Ou então, se elas tivessem vida e tivessem a oportunidade de mudarem a sua essência, certamente elas responderiam se alguém as perguntasse: qual de vocês é uma farsa? Ninguém aqui, nenhum, pode apontar os dedos para alguém para dizer: você é uma farsa. Mas aquele que está sentado à cabeceira dessa mesa, sim, aquele que nos conhece, aquele que nos criou, aquele que nos formou, o nosso fabricante, ele sabe se eu e você somos ou não uma farsa, porque ele nos criou. Ele, sabe? E olha, não há a mínima chance de você se esconder dele. Nós nos escondemos de todo mundo, irmão. A gente se esconde de pai, de mãe, de amigo, de irmão, de líder. Qualquer um pode comprar uma camisa dessa e levá-la para casa, achando que fez um bom negócio. Mas o fabricante, no olhar, ele sabe qual dessas duas é uma farsa. Por que continuar enganando a si mesmo? Porque hoje, aproveitando que aquele que nos formou está aqui, ao tocar nesse cálice, nesse pão, você não decide nascer de novo. Você não decide sair daquelas estatísticas. E a minha pergunta para você não é se você é uma farsa. A minha pergunta para você é: por que esperar mais tempo? Decide hoje, ao tocar no cálice e no pão, a dizer: Senhor, eu não quero continuar sendo uma farsa.
Eu não quero chamar ninguém aqui. Não vou fazer apelo. Você que acha que ela faz bem. Não. Você no seu lugar. Quando tocar no cálice no pão, vai dizer: Senhor, muda a minha vida. Muda a minha sorte. Eu não quero mais ser confundido. Eu não quero mais ser confundido. Fecha os teus olhos. Os pastores, vêm aqui me ajudar a servir.